Boa tarde. Boa tarde. Que os bons espíritos nos inspirem, nos amparem, para que a gente tenha uma boa palavra, uma palavra de conforto, esclarecimento a todos, incluindo para mim também. Vamos aguardar. Vou começar com essa imagem, deixa eu ver se está aqui. Eu vou começar com essa imagem para a gente começar a criar uma comparação, tá? Sobre o tema que nós vamos desdobrar. Esse aqui é o processo da metamorfose da lagarta que vira borboleta, né? Todos nós estudamos na escola, biologia, não é verdade? Quem lembra? Devia ser lá pelo 6º ano, não é isso? Não? 7º? 6º ano, o pessoal está falando, olha, estamos bem, estamos lembrando. Então, a lagarta tem o seu processo natural, onde ela vai virar aqui a pupa ou crisálida, né? E em seguida, ela dá o seu salto para virar uma borboleta. Aí eu fiquei pensando, o que será que a lagarta pensa quando ela encontra esse casulo todo fechado e que a sua amiga se transformou? E ela não tem noção ainda do que é. É um medo, né? Provavelmente a lagarta ficou com medo desse casulozinho porque ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo com a sua amiga. Ela não conseguia saber ainda que a sua amiga, depois desse processo, viraria uma linda borboleta. Ela ainda não tinha conhecimento para entender isso. E aí surge o quê? O medo, a insegurança. Quem sabe até uma outra lagarta encontrou com a amiguinha e falou: nossa, nem te conto o que acontece depois daquela crisálida. Ou depois daquele casulo, uma coisa horrível. E aí as ideias vão sendo levadas sem ter o verdadeiro conhecimento do que acontece através desse processo. Um processo lindíssimo, né? Que é a liberdade da lagarta alçando voos mais altos, colocando a sua beleza, né, para todos, de vez só caminhar e se arrastar pelo chão. Esse é o processo da metamorfose, o processo de metamorfose da lagarta. Então nós poderíamos dizer aqui que a vida da lagarta continua. Concorda comigo? Então, agora nós vamos falar sobre a continuidade da vida. Daquele momento onde às vezes a gente não sabe o que acontece e nem para onde nós vamos, mas está no nosso processo evolutivo como espíritos imortais que somos. Ao longo da nossa caminhada, os egípcios já se preocupavam com a imortalidade. Tanto é que mumificavam os corpos, achando que a vida voltaria naquele corpo, né? O hindu, o budismo, o islã, todos acreditam também numa continuidade da vida, diferente em alguns pontos. Muitas das religiões orientais acreditam na reencarnação e na roda da samsara, aquela roda do que nasce, morre e continua. Algumas religiões também católicas acreditam na vida, na continuidade da vida. E há
vão para um local determinado, um céu ou um inferno. Normalmente nós falamos que são religiões cristãs, né? Que tem catolicismo, o evangélico também é cristão, né? Maomé também, a religião islâmica também, né, acredita nessa questão da continuidade da vida, dizendo ser o paraíso ou o inferno. Então a continuidade da vida, desde que o homem existe, há essa preocupação. E a falta de entendimento e esclarecimento cria-se o medo, o pavor sobre essa condição. A doutrina espírita também é uma religião ou uma doutrina cristã, porque nós seguimos o Evangelho de Jesus. Só que o olhar da doutrina espírita diante da continuidade da vida é diferente das outras religiões ou das outras doutrinas. E eu também esqueci de comentar aqui que grandes profetas também falavam sobre a continuidade da vida, né? Sócrates, Platão já falavam sobre a continuidade da vida. Então é um assunto que vem entre nós, às vezes com muito pavor, e esse é o nosso grande problema, porque nós temos a tendência de ter o medo, né? O medo, no primeiro momento, é um instinto de sobrevivência, e ele é normal, porque senão nós nos colocaríamos diante de qualquer dificuldade para passarmos para o outro lado da vida. Então, o medo nos protege, mas até quando ele nos protege, né? Então, a doutrina espírita também é uma doutrina cristã, embora a ideia do espiritismo da continuidade da vida não é igual a todas as outras religiões. A doutrina espírita nos diz que não existe um céu, um inferno e nem um julgamento ou um julgador. Não existe. Existe uma consciência de mente. Existe sim um inferno ou um céu de acordo com a consciência de cada um, não um local. Então, vamos colocar aqui mais ou menos. Nós estamos passando por um problema. E aí, às vezes, a gente diz, eu estou no inferno, você não está vendo? É mais ou menos isso. Nós não somos levados para um local que Deus criou, para que ali aqueles que tivessem boas ações iriam para o céu, ou aqueles que foram maus iriam para o inferno. A doutrina espírita diz que é de acordo com a nossa consciência. E eu posso estar na minha casa e dizer para o meu irmão aqui, eu estou no inferno astral. E o meu irmão vai dizer, pois eu estou no céu. Então não é um local que vai determinar isso e ninguém que vai julgar, mas sim a minha mente. E a doutrina espírita então já nos alerta sobre isso, sobre essa questão do céu e o inferno. E vai então nos tirando o medo do que encontraremos nessa continuidade da vida. Mas também a doutrina espírita já nos prepara, não é verdade? Opa, se é a minha consciência, é melhor eu começar a trabalhar ela. Porque quando eu terminar dessa e passar para a outra, eu posso estar assim, como a borboleta, voando em paz de consciência. Não é verdade? E é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Dessa continuidade da vida, o que conhecemos como morte do corpo físico e retorno ao mundo espiritual. A doutrina espírita nos diz que antes de qualquer coisa, nós somos espíritos. Olha que interessante. Nós não somos o corpo físico, nós estamos no corpo físico de passagem. E é bem verdade que esse corpo físico tem um tempo. Tem um tempo. Mas ninguém sabe qual é o tempo. Né? Ninguém sabe. Existem crianças que nascem e em menos de 24 horas
morrem, passam para o outro lado da vida, como a gente diz, né? Vão fazer suas experiências no mundo espiritual. Existem jovens, existem pessoas mais maduras e existem os mais idosos. Mas todos nós iremos fazer esse ciclo de retornarmos ao mundo espiritual, mas nunca deixarmos de ser quem somos, espíritos imortais. Quando Jesus veio até nós, Ele é o exemplo da continuidade da vida. Ele apareceu primeiro aos seus apóstolos e depois apareceu também ao povo. Ele mostrou que a vida não acaba ali na crucificação dele, ela continua. E todos aqui já ouviram a história do Cristo, de Jesus. Ele se apresentando, né, a Maria de Madalena, aos apóstolos, aos 500 da Galileia, ele se apresentou. Então ele realmente nos preparou para a vida futura. A gente também chama da continuidade da vida como vida futura na doutrina espírita. Então ele foi aquele quem nos mostrou que a vida continua, e ainda mostrou que é assim como a gente é realmente. Mostrou suas chagas nas mãos, para que não tivessem dúvida que era Ele. Por isso, a questão da nossa preparação, porque nos encontraremos no mundo espiritual, conforme nós vivemos no mundo material. Ah, mas no mundo material é muito difícil, tem hora que eu fico com raiva, tem hora que... E aí? E aí é porque nós precisamos aprender a trabalharmos em relação a essas coisas que acontecem na nossa vida. Se acontecem conflitos que nos demonstram uma reação de raiva, ódio, rancor, ira, tristeza, é porque a gente precisa aprender a trabalhar esses sentimentos, né? Como os Espíritos nos dizem, nós estamos na escola e nós somos alunos repetentes. Então vamos lá. E Jesus, então, sabendo que nós não compreendíamos muito bem a sua mensagem, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus sabia que nós não tínhamos condições de compreender. Os apóstolos mesmo diziam assim: mestre, o que tu falas? Para onde tu vais? Né? E aí ele falou: virá então um outro Consolador. E eis que chegou assim a doutrina espírita como o Consolador prometido. E aí ela vem nos falar sobre essa vida futura. Nas obras de Kardec, no Pentateuco, nas 5 obras, vocês podem ver, né, todos os relatos da espiritualidade sobre a questão da vida futura e a da imortalidade da alma, completando a mensagem de Jesus que a gente não compreendia. Não compreendíamos porque não entendíamos da vida futura. Por que eu vou perdoar? Eu vou perdoar por quê? Ah, está me fazendo de bobo, para que eu vou perdoar? Pô, morreu, acabou. Ah, é porque na verdade existem os materialistas que acham que morreu, acabou tudo. Só que não acabou, tá? E aí então as pessoas falam: ah, eu vou perdoar por quê? Por que eu vou perdoar? Eu quero mais é que isso, que aquilo. Só que como a vida continua, nós vamos nos encontrar lá na frente. E vai ser necessária a questão da reparação. Então, para a doutrina espírita, a morte não é o fim, é a continuidade da vida em outra dimensão. Assim como a lagarta, a borboleta agora está lá, em outros rumos, né, em outras alturas, mas continua a vida. É assim que nós entendemos com a doutrina espírita. Nós continuamos a vida. A vida primeira é a vida do espírito. Só que no seu processo de evolução, assim como os nossos filhos,
escola para eles aprenderem, nós reencarnamos para aprender também. No momento em que já está ok esse aprendizado, retornamos ao mundo espiritual, sem perder a nossa essência. Se há uma outra necessidade, retornamos ao mundo corporal. Cumprimos o que tínhamos que cumprir, voltamos ao mundo espiritual. E os Espíritos nos falam no livro dos Espíritos que a verdadeira vida é a vida espiritual, a primeira vida de todos nós. E que se não existisse o mundo físico, mesmo assim, nós no mundo espiritual continuaríamos vivos. Olha que interessante. E às vezes a gente se prende aqui nesse mundo material com a pequenez de todos nós, com as irritações, né? Com os melindres. Mas enfim, eu preparei isso tudo porque esta obra chamada Céu e o Inferno completou 160 anos. É uma obra da codificação. E veja bem, 160 anos somente. A doutrina espírita é um pouco mais velha, porque essa é a quarta obra, mas a doutrina espírita é muito nova. E esse conhecimento que nós trazemos, sem nenhum véu sobre a espiritualidade, quem somos, nós começamos a aprender agora. Então nós estamos engatinhando nesse conhecimento da espiritualidade. E Kardec então lança esse livro falando sobre a justiça divina, porque no céu e no inferno de outras religiões é uma imposição de Deus. Mas Deus é amor. Como Ele impõe o inferno para alguém? Como Ele divide as famílias? Porque se a mãe foi boa, se o filho não foi bom, vai para o inferno, a mãe vai para o céu e nunca mais vão se encontrar. Então, a justiça divina, segundo o Espiritismo, diz que não, nós vamos nos encontrar sim, porque não estamos presos num local, mas sim na nossa consciência. E que está na nossa consciência, nós podemos mudar, não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio. Se o que me impede de estar próximo dos meus amores é a raiva que eu cultivo em mim, e eu sei que eu sou o senhor dessa raiva, eu posso modificar. Me modifico e me reencontro com os meus amores que antecederam ao plano espiritual antes de mim. Então a doutrina espírita diz que não há imposição, né? E tudo depende de nós. Esse livro, ele contém duas partes. A primeira parte, Kardec pega o material, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o materialismo, o medo da morte, o porquê do medo. Kardec traz material para nós, podemos observar, olhar, e depois, na segunda parte, Kardec interroga aqueles que já se foram, aqueles que já estão no mundo espiritual. Kardec não pegou de alguém que diz assim, olha, eu acho que dali para lá é meio assim. Kardec, através da mediunidade, interroga os espíritos. Como é que foi? Está lá no livro. Como é que foi a sua chegada aí? Aí o espírito conta como foi a chegada. Um diz que foi muito boa, outro diz que não foi muito boa, o outro diz que se suicidou, então estava em dificuldades. Assim como a gente vê nas cartas de Chico. Quem aqui conhece as cartas de Chico Xavier, né? Quantas cartas Chico Xavier escreveu para aquelas mães com os relatos dos seus filhos? Kardec também, naquela época, 1800 e, se eu não me engano, 62, uma coisa assim, publicou esse livro, mas já tinha publicado o Livro dos Espíritos. Então vamos lá, o que diz a doutrina espírita sobre a justiça divina? Dentro desse livro tem um item chamado Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Ele tem 33 tópicos, é um material farto. Eu peguei um tópico só para a gente falar um pouquinho. Ele diz assim:
A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Olha aquilo que nós falamos. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, ele vai contando aqui logo no primeiro tópico que, o que nós seremos no mundo espiritual é o que nós somos. Ninguém vai sofrer, ou ninguém vai passar por dificuldades, se não for ele mesmo quem criou para si próprio. E ele vai dizer aqui que é inerente ao seu grau de pureza ou impureza, ao seu grau. Eu não pego crédito com ninguém, tá? A mãe não empresta o crédito para o filho, tá bom? No mundo espiritual, cada um é responsável por si só. Então, a justiça divina, segundo o olhar da doutrina espírita, ela nos relata isso. As almas, no mundo espiritual, vão sofrer a consequência das suas imperfeições. E o interessante é que ela também nos dá todo um material para que a gente possa se preparar para o inevitável, que todos nós iremos passar. Olha que maravilha! Quando a gente passar pela dificuldade, não é que a gente não vai ter receio, não vai sentir um pouco de medo, ficar meio inquieto. Não, é normal, porque é o processo do desencarne. Mas nós não vamos ter raiva de Deus, não vamos culpar Jesus, não vamos culpar Adão e Eva pelos pecados, não vamos culpar ninguém, porque é um processo natural. E quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor será a nossa continuidade no mundo espiritual. É só trocar de roupa, como dizem os espíritos. Nós tiramos esta veste, corpo físico, e vamos nos retornar como somos, espíritos. Ah, mas e a separação? Existe a separação? Eu nunca mais vou ver os meus filhos que lá ficaram na terra, Não, nós temos a condição de vê-los sim. No primeiro momento, os espíritos dizem que é mais difícil, Você tem que se adaptar. É igual como se a gente fosse viajar, que nós estamos acostumados ao calor. Se nós vamos para um lugar muito frio, nós temos que nos adaptar com aquele frio. Então, na questão da transição, também a gente se prepara, se adapta e depois, mais calmos, lúcidos, podemos saber, até ver e visitar os nossos entes queridos. E eles também podem, através dos sonhos ou do sono. Bom, enfim, sabemos já disso tudo. O que nós temos hoje aqui, 2025, O que nós não tínhamos esse conhecimento na época do Cristo. O que os egípcios talvez não tivessem esse conhecimento. Talvez o que Sócrates tivesse começando a querer desvendar, mas ainda não tinha a ferramenta para poder compreender e explicar melhor. A partir de 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. E por que a doutrina tem tanta certeza disso? Porque ao estudarmos Deus, compreendemos que Deus é amor. Então Ele não vai nos condenar a um local definitivo. Não. Que nós somos espíritos, a nossa essência vou usar esse termo, do lado de lá. Aqui a gente só está de passagem mesmo, E que nós somos imortais. Esse espírito que eu sou, ele é imortal. O corpo tem o seu tempo. Biologia, O corpo falece, mas a alma continua viva e leva consigo todo o seu conhecimento, todas as suas emoções e todos os seus sentimentos.
e que a alma ela precisa reencarnar, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Todos nós estamos reencarnados ou encarnados na escola Terra, aprendendo biologia, aprendendo matemática, conhecimento para nós espírito, mas principalmente a moral, lapidar os nossos sentimentos e compreender, equilibrar as nossas emoções, né? Principalmente isso, tá bom, gente? Para o quê? Para progredir. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas alcançaremos altos voos, vamos colocar assim, alcançaremos muitos conhecimentos, assim como Jesus, assim como Francisco de Assis. Nós também chegaremos àquela condição, porque Jesus também foi criado simples e ignorante como nós, mas fez todo esse processo e alcançou todo aquele conhecimento que ele veio exemplificar e vivenciar para nós. Mas conhecimento nos impede de alguma coisa do mal? Conhecimento impede? Não, nem sempre. Às vezes nós vemos pessoas com conhecimento maravilhosos, mas fazem algumas coisas tão reprováveis aos olhos da sociedade, não é verdade? Então Kardec lança a sua terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora pronto, agora vai. Conhecimento, troca de sentimento, transformação moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde a gente vai trabalhar a máxima de Jesus, as suas parábolas, os seus ensinamentos, e é sempre trabalhando a moral, a transformação moral. Porque eu tenho que perdoar? Perdoe, porque você é imortal. Perdoe, porque você talvez também cometa seus equívocos, os seus erros. Se o outro estiver errado, a justiça da terra que se faça o seu papel, mas não seja você a condenar, porque você também não é perfeito ainda, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, pincelando, né? Através das bem-aventuranças, né? A primeira mensagem de Jesus no monte: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, as bem-aventuranças nos dá um exemplo do que nós devemos buscar ser, porque não é fácil. Ele diz: seja humilde, tenha pureza de coração, seja afável, seja doce, tenha paciência, saiba perdoar, né? E não julgar. Se eu hoje tenho já esse conhecimento, se hoje eu já tenho esse direcionamento do Evangelho de Jesus, a minha vida futura será melhor. Então nós aqui, reencarnados, estamos tendo a oportunidade de encontrar a doutrina espírita, porque dizem os espíritos que nós somos alunos repetentes, né? Então, gente, a doutrina espírita vem nos aclarar. Não adianta mais a gente querer se esconder, porque nós já descobrimos que somos responsáveis por nós mesmos, né? E aí, então, é mais fácil para a gente lidar conosco, para a nossa vida futura. Eu estou fazendo lá uma poupancinha, tá, gente? Eu estou fazendo uma poupança de humildade, eu estou fazendo uma poupança de pureza de coração, porque eu também quero chegar lá no mundo espiritual e poder dizer que eu estou em paz com a minha consciência. E aí, então, a última obra que nós começamos aqui, o céu e o inferno, né? A cada um segundo as suas obras. Se a gente parar para olhar esse conjunto aqui e lembrar da lagarta com a borboleta, da continuidade da vida, e
e a gente parar para ler hoje, ler ali no final, a cada um segundo as suas obras. Nada me é imposto. Tudo é de acordo com o que eu faço. É o resultado do que eu me propus. É o resultado das minhas virtudes, mas também é o resultado das minhas imperfeições. Ninguém vai me condenar, não existem anjos, demônios, não existem. Existem espíritos que estão cada um na sua condição. Uns sofrem e outros estão felizes, assim como nós aqui encarnados. E para terminar, eu vou terminar assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como aprendizes do tesouro da mensagem de Jesus, que saibamos nós colocar esse tesouro em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas ações, modificando assim o ser interior que nós somos, né? Fazendo aquela troca do homem velho para o homem novo, do homem que saiba caminhar sobre o farol da mensagem de Jesus, se transformando e, através do seu exemplo, transformando o seu próximo. Então, gente, a morte, tão temida por todos nós, bem compreendida, ela é um momento em que nós nos reencontramos no mundo espiritual, sim, mas com certeza será um momento que a gente conseguirá fazer de forma mais tranquila, porque ela é inevitável. Era essa mensagem, que Jesus, nosso Mestre amado, ampare a todos, que os bons espíritos nos acompanhem, nos inspirem ao bem, ao amor